Há uma diferença brutal entre entender direito e acertar questões em concursos. O aprovado foca no acerto. A prova exige técnica, domínio da lei seca e leitura estratégica da banca. Não é produção acadêmica. No futebol, você aprende jogando. No concurso, resolvendo questões para ganhar familiaridade com a banca. A banca ama a literalidade. O artigo 3º da LINDB é o exemplo clássico de como detalhes derrubam candidatos. 70% das questões cobram a letra da lei. Treine identificação de padrão para não errar o óbvio. A vigência começa 45 dias após a publicação. Salvo disposição contrária, domine os prazos legais. Diferencie vigência de vigor. Uma lei pode não ser mais vigente, mas ainda ter vigor para fatos passados. A outra atividade é a lei morta que ainda manda, como em sucessões e direitos adquiridos. Fique atento! Não estude apenas para passar. Treine questões e lei seca para ser nomeado. Bons estudos! Teste sua mentalidade de aprovado com 3 questões difíceis da LINDB. Vamos lá? Questão 1. Lei publicada em 10 de janeiro com vacátio de 45 dias. Quando entra em vigor? Pense rápido. Resposta. No dia seguinte ao término do prazo. A contagem é literal e sem hesitação. Questão 2. Lei A é revogada por B e B é revogada por C. A lei A volta a valer automaticamente? Não. Sem disposição expressa, a lei revogada não se restaura. Repristinação não é automática. Questão 3. Lei em vacátio é revogada antes de entrar em vigor. Ela produziu algum efeito jurídico? Não. Sem vigência, jamais teve força para produzir efeitos. Esse detalhe decide nomeação. Acertou as 3? Comenta seu resultado e nos vemos no próximo bloco de estudos. Olá! Vamos revisar os pontos cruciais do Código Civil que sempre caem em provas? O Código de 2002 baseia-se na eticidade, socialidade e operabilidade, focando na dignidade humana. A boa-fé objetiva proíbe comportamentos contraditórios. Lembre-se do venire contra pactum proprium e da suppressio. Na desconsideração da personalidade jurídica, a teoria maior exige desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Prescrição é a perda da pretensão, enquanto a decadência é a perda do próprio direito potestativo. Domine esses conceitos e garanta sua aprovação. Bons estudos e até a próxima! Você já ouviu falar no dever de mitigar o próprio prejuízo? No direito civil, esse é o famoso duty to mitigate the loss. Baseado na boa-fé objetiva, ele estabelece que o credor também deve agir de forma ética para evitar que a perda aumente. Um exemplo são as astreintes. O credor não pode esperar anos para cobrar uma multa diária só para lucrar de forma oportunista. Nos bancos, se o cheque especial acumula juros sem que a instituição ofereça alternativas, a dívida pode ser reduzida judicialmente. Mas atenção, o STJ entende que em empréstimos comuns, o crescimento da dívida pela mora é responsabilidade de quem deve. Em resumo, a justiça não aceita que o credor fique de braços cruzados vendo o prejuízo crescer. A boa-fé exige colaboração. A diferença prática entre o tu quoque e a suppressio, corolários da boa-fé objetiva, reside no fundamento da conduta que impede o exercício de um direito. Enquanto a primeira foca na violação de uma regra pela própria pessoa, a segunda foca na inércia prolongada que gera confiança na outra parte. A suppressio ocorre quando há a perda de um direito pela inércia do seu titular ao longo do tempo, criando a legítima expectativa de que não será exercido. Por exemplo, um condomínio que permite por anos o uso residencial em unidade comercial perde o direito de exigir a destinação original devido à sua omissão. Já o tu quoque veda que alguém se aproveite da própria falta. Ele impede que uma pessoa exija um direito baseado em uma norma que ela mesma violou. Um exemplo é a exceção do contrato não cumprido. Você não pode exigir que o outro cumpra a obrigação se você mesmo não cumpriu a sua parte. Em resumo, a suppressio foca no silêncio que gera confiança, enquanto o tu quoque foca na deslealdade de quem quebrou a regra primeiro. O fenômeno da despatrimonialização do direito civil faz parte do movimento conhecido como constitucionalização do direito civil. Este fenômeno propõe a leitura de todas as instituições civis à luz da Constituição, colocando o indivíduo e a dignidade humana no centro da proteção. O indivíduo deixa de ser um mero agente econômico, o homo economicus, para ser tratado como titular de uma dignidade superior a interesses materiais. Esse movimento insurge-se contra a visão individualista do Código Civil de 1916, adotando uma perspectiva antropocêntrica, onde o homem é o foco principal.
Esse processo é chamado de humanização do direito civil, pois subordina o lucro e o patrimônio ao bem-estar e à integridade da pessoa humana. Em suma, na despatrimonialização, a tutela da pessoa humana é considerada mais importante do que a tutela do patrimônio nas relações privadas. O que acontece se o credor não mitigar as próprias perdas? Violando o dever conhecido como duty to mitigate the loss, o judiciário pode intervir para reduzir o valor da dívida ou da indenização. Esse dever fundamenta-se no princípio da boa-fé objetiva. O credor deve colaborar para que a dívida não se avolume excessivamente, evitando condutas oportunistas. Na prática, o juiz pode reduzir multas diárias se o credor esperar propositalmente para acumulá-las e lucrar. Instituições financeiras também não podem silenciar para deixar os juros de cheque especial ficarem estratosféricos. De modo geral, o credor deve evitar o agravamento do seu próprio prejuízo, sob pena de ter sua reparação limitada. Mas atenção, o STJ entende que esse dever não se aplica se o crescimento da dívida for culpa exclusiva do devedor. O foco é sempre punir a omissão oportunista. Fique atento aos seus direitos e deveres. Você sabe quais direitos potestativos nunca se extinguem pelo tempo? Vamos entender o critério de Agnello Amorim Filho. A regra é simples. Quando a lei cria um direito potestativo, mas silencia sobre o prazo, ele é considerado perpétuo ou inesgotável. Isso inclui ações declaratórias e ações constitutivas para as quais o legislador não fixou um prazo específico de exercício. Exemplos práticos incluem a investigação de paternidade e a desconsideração da personalidade jurídica, que podem ser requeridas a qualquer tempo. Em resumo, se a lei é omissa sobre o prazo de um direito potestativo, ele não se extingue pelo decurso do tempo. Gostou da explicação? O juiz pode aplicar a decadência legal de ofício? Sim, e hoje vamos entender o porquê. O fundamento está no artigo 210 do Código Civil e nos artigos 332 e 487 do CPC, que obrigam o juiz a reconhecer a decadência estabelecida por lei. Isso acontece porque a decadência legal envolve interesse público, permitindo que o magistrado extinga processos que buscam direitos já extintos pelo tempo. Diferente de outros prazos, a decadência fixada em lei é irrenunciável pelas partes, mesmo após consumada. Já na decadência convencional, estipulada em contrato, o juiz não pode agir de ofício. Ela depende da provocação da parte interessada. Entender essas nuances é fundamental para a defesa de direitos. Até a próxima! Olá! Vamos entender as diferenças entre a teoria maior e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria maior exige prova de abuso, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É a regra geral do artigo 50 do Código Civil. Já a teoria menor é mais simples. Basta o inadimplemento ou a insolvência da empresa para atingir os bens dos sócios. Ela é aplicada em casos específicos, como no direito do consumidor ambiental e também na justiça do trabalho. Em resumo, a maior foca na fraude e a menor na proteção do vulnerável. Espero que tenha ajudado. O que acontece se o credor não mitigar as próprias perdas, se ele violar o dever conhecido como duty to mitigate the loss? O Poder Judiciário pode intervir para reduzir o valor da dívida, da multa ou da indenização que seria devida. Esse dever fundamenta-se no princípio da boa-fé objetiva, que impõe ao credor o dever de colaborar para que a dívida não cresça excessivamente. Por exemplo, se um credor aguarda propositalmente anos para executar uma multa diária, visando um valor exorbitante, o magistrado pode reduzir o valor total das astraentes com base na vedação ao abuso de direito. No cheque especial, se o banco silenciar para deixar os juros acumularem, a dívida pode ser reduzida ao patamar de um empréstimo comum. De modo geral, o credor deve adotar comportamentos que evitem o agravamento do seu próprio prejuízo, sob pena de ter sua reparação limitada. Mas atenção! O STJ entende que isso não é absoluto. Não se aplica se o crescimento da dívida for responsabilidade exclusiva do devedor. A mitigação exige uma omissão dolosa ou oportunista do credor e não apenas a inadimplência do devedor. Fique atento aos seus direitos. O que acontece se o direito potestativo não for exercido? A consequência principal é a decadência, que resulta na perda do próprio direito. Diferente dos direitos subjetivos, os potestativos permitem influir na esfera jurídica de outra pessoa unilateralmente, criando ou extinguindo situações. A decadência é a morte do direito pela inércia.
Se o prazo acaba, o direito deixa de existir completamente. Ao contrário da prescrição, ela pode ser legal quando definida por lei e interesse público, ou convencional, quando decidida por acordo entre as partes em um contrato. Mas atenção! Se a lei não fixa um prazo, o direito pode ser perpétuo, como no caso do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Fique atento aos seus prazos. O não exercício no tempo certo pode custar o seu direito. Até a próxima! O prazo para a anulação de negócios jurídicos é, via de regra, um prazo decadencial, o que significa que a inércia do titular durante o período previsto em lei resulta na perda do próprio direito de pleitear a anulação. No sistema do direito civil, a contagem e a duração desse prazo variam conforme o motivo da invalidade, sendo importante distinguir entre a nulidade absoluta e a anulabilidade. Nulidade absoluta ocorre quando há violação de norma de interesse público. Esse vício é tão grave que o negócio nunca convalesce pelo tempo, podendo a nulidade ser reconhecida a qualquer momento. Anulabilidade ou nulidade relativa refere-se à violação de normas de interesse privado e pode ser sanada pelo decurso do tempo. Se o interessado não agir dentro do prazo legal, o negócio jurídico torna-se plenamente válido. A legislação estabelece prazos específicos. Prazo de 4 anos é a regra para casos de coação, erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, lesão e atos de incapazes. Já o prazo de 2 anos é residual. Ele se aplica quando a lei diz que o ato é anulável, mas não fixa um prazo específico, contando-se da data da conclusão do ato. Diferentemente da prescrição, os prazos de decadência não se suspendem nem se interrompem, salvo para absolutamente incapazes. A decadência legal deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Lembre-se, embora a nulidade possa ser declarada a qualquer tempo, pretensões patrimoniais como a restituição de valores prescrevem, geralmente em 10 anos, segundo o STJ. É possível renunciar à decadência legal após sua consumação? Não, não é possível nem mesmo após consumada. Isso ocorre por motivos fundamentais. Primeiro, o fundamento legal. O artigo 209 do Código Civil é direto. Ele estabelece expressamente que é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Segundo, a decadência legal envolve o interesse público sendo matéria de ordem pública. O Estado não mobiliza sua estrutura para tutelar direitos que, pela inércia prolongada do titular, perderam sua relevância social. Ao contrário da prescrição, onde apenas a pretensão é extinta, a decadência legal provoca a extinção do próprio direito. Uma vez que o direito deixou de existir, simplesmente não há mais o que renunciar. Por fim, por ser matéria de ordem pública e irrenunciável, a decadência legal deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Você sabe a diferença entre nulidade absoluta e relativa no direito civil? Vamos entender os pontos principais. A nulidade absoluta ocorre quando se viola a ordem pública. Já a relativa protege interesses privados e particulares. A absoluta pode ser declarada de ofício pelo juiz. A relativa exige que a parte interessada faça o pedido. O ato nulo nunca convalesce com o tempo. Já o anulável pode ser sanado pela vontade das partes ou pelo prazo legal. A sentença da nulidade é declaratória, enquanto a da anulabilidade é constitutiva. Ambas desfazem o ato desde o início. É possível renunciar à decadência legal após sua consumação? Não, não é possível nem mesmo após consumada. Isso ocorre por motivos fundamentais. Primeiro, o fundamento legal. O artigo 209 do Código Civil é direto. Ele estabelece expressamente que é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Segundo, a decadência legal envolve o interesse público sendo matéria de ordem pública. O Estado não mobiliza sua estrutura para tutelar direitos que, pela inércia prolongada do titular, perderam sua relevância social. Ao contrário da prescrição, onde apenas a pretensão é extinta, a decadência legal provoca a extinção do próprio direito. Uma vez que o direito deixou de existir, simplesmente não há mais o que renunciar. Por fim, por ser matéria de ordem pública e irrenunciável, a decadência legal deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Você sabe a diferença entre nulidade absoluta e relativa no direito civil? Vamos entender os pontos principais. A nulidade absoluta ocorre quando se viola a ordem pública. Já a relativa protege interesses privados e particulares.
A absoluta pode ser declarada de ofício pelo juiz. A relativa exige que a parte interessada faça o pedido. O ato nulo nunca convalesce com o tempo. Já o anulável pode ser sanado pela vontade das partes ou pelo prazo legal. A sentença da nulidade é declaratória, enquanto a da anulabilidade é constitutiva. Ambas desfazem o ato desde o início. Como a simulação afeta a validade de um negócio jurídico? Ela é um vício social grave. Diferente de outros defeitos, a simulação provoca a nulidade absoluta do ato, conforme o artigo 167 do Código Civil. Essa nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e nunca convalesce pelo tempo, gerando efeitos retroativos. Na simulação absoluta, o negócio é totalmente nulo. Na relativa, o negócio real pode subsistir se for válido. Ela pode ser subjetiva, usando laranjas, ou objetiva, quando envolve cláusulas ou datas falsas nos documentos. Mesmo a simulação sem intenção de prejudicar é inválida, pois a lei prioriza o interesse público. Em resumo, a simulação protege a boa-fé e a função social, anulando farsas jurídicas. Até a próxima! Olá, Rafael! Vamos entender as consequências da fraude contra credores na anulação do negócio jurídico no direito brasileiro. Diferente da simulação, a fraude gera a anulabilidade do negócio. O ato produz efeitos até ser invalidado judicialmente. A anulação é obtida pela ação pauliana, movida por credores que já o eram ao tempo do ato fraudulento. A sentença tem efeito retroativo, e o bem ou valor deve retornar ao acervo de bens do devedor para garantir o pagamento. Em doações, a anulação é automática. Em vendas, depende de má-fé. O prazo para agir é de 4 anos. Essa anulação recompõe o patrimônio do devedor, que é a garantia geral de todos os seus credores legítimos. Olá! Você sabe quais atos de um representante podem tornar um negócio jurídico nulo, ou seja, com nulidade absoluta? Primeiro, atos de pais que excedem a mera administração sem autorização judicial, como a venda de imóveis de filhos menores. Segundo, a alienação gratuita de bens por tutores é nula por lei, pois prejudica severamente o patrimônio de quem deveria ser protegido. Representantes de entes despersonalizados, como o espólio, também não podem praticar atos estranhos à finalidade legal do ente. E temos os atos ultra vires, quando administradores de empresas extrapolam os poderes definidos no estatuto ou contrato social. Lembre-se, nulidade absoluta é diferente de anulabilidade, que ocorre em casos como conflito de interesses ou autocontrato. Entender essas distinções é fundamental para a segurança jurídica. Até a próxima! É possível renunciar à decadência legal após sua consumação? Não é possível renunciar à decadência legal, nem mesmo após a sua consumação. Isso acontece porque o artigo 209 do Código Civil estabelece expressamente que é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Diferente da convencional, a decadência legal envolve interesse público. O Estado não deve agir sobre direitos que perderam relevância social pela inércia. Na decadência legal, o próprio direito é extinto. Uma vez que o direito deixou de existir, não há nada a que se possa renunciar. Por ser matéria de ordem pública, a decadência legal pode e deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, independente de pedido. Olá, você sabe a diferença entre nulidade absoluta e relativa no direito civil? Vamos descobrir agora. A nulidade absoluta protege o interesse público. Já a relativa, ou anulabilidade, foca em interesses privados e particulares. O juiz pode declarar a nulidade absoluta de ofício. Na relativa, ele só age se a parte interessada pedir. Atos nulos nunca se tornam válidos com o tempo. Os anuláveis podem ser confirmados ou decair, geralmente em 4 anos. Ambas retroagem, ou seja, têm efeito ex tunc, mas a sentença da absoluta é declaratória e a da relativa é constitutiva. Entender essas nuances é fundamental para a prática jurídica. Até a próxima aula! Olá! Hoje vamos entender como a simulação afeta a validade de um negócio jurídico. Diferente de outros defeitos, a simulação gera a nulidade absoluta do ato, conforme estabelece o artigo 167 do Código Civil. E isso significa que o vício é tão grave que pode ser reconhecido de ofício pelo juiz e nunca convalesce pelo tempo. Na simulação absoluta, as partes criam uma farsa total sem intenção de realizar negócio algum. O ato é inteiramente nulo. Já na simulação relativa, o negócio aparente é nulo, mas o escondido pode valer se for legítimo em substância e forma. Ela pode ser subjetiva, usando laranjas, ou objetiva, quando envolve cláusulas ou datas falsas no documento. Até a simulação dita inocente é invalidante,
pois o critério da lei é a proteção do interesse público. Em suma, a lei retira a validade da farsa para proteger a boa-fé e a função social das relações jurídicas. Até a próxima! Como a simulação afeta o negócio jurídico? Ela é um vício social grave que gera a nulidade absoluta do ato, conforme o Código Civil. Por ser uma nulidade absoluta, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e nunca convalesce com o passar do tempo. Na simulação absoluta, as partes criam uma farsa total. Já na relativa, existe um negócio aparente que esconde um negócio real. Um exemplo é declarar valor inferior na escritura. O negócio aparente é nulo, mas o real pode valer se for substancialmente válido. Mesmo a simulação inocente é invalidante. A exceção ocorre em assembleias de empresas, onde gera apenas a anulabilidade. A lei busca proteger a boa-fé e a função social, garantindo que a realidade prevaleça sobre farsas jurídicas. A teoria ultra vires impede a responsabilidade de administradores? Não, pelo contrário. Atos praticados além dos poderes conferidos podem gerar consequências pessoais para quem os praticou. A teoria ultra vires estabelece que atos que extrapolam os limites do contrato social não vinculam a entidade. Em regra, a sociedade não responde pelo ato, protegendo o patrimônio social contra excessos do gestor. Mesmo assim, o administrador não está isento. A lei assegura à empresa o direito de pleitear indenização. Nas SAs, os atos vinculam a companhia para proteger terceiros, mas o administrador responde civilmente pela violação. Outro mecanismo é a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil. Ela permite atingir bens particulares em casos de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em resumo, a teoria delimita o que obriga a empresa, mas nunca serve como escudo para a má gestão. Fique atento! Existem direitos potestativos considerados perpétuos ou inesgotáveis? A resposta é sim. Isso ocorre quando a lei não prevê um prazo decadencial específico para o seu exercício. Vamos aos exemplos! A desconsideração da personalidade jurídica, segundo o STJ, pode ser requerida a qualquer tempo se houver requisitos. A investigação de paternidade também é imprescritível, garantindo o direito à identidade sem limite de tempo. A nulidade de negócio jurídico por incapacidade absoluta é um vício de ordem pública e o direito é perpétuo. Ações que apenas declaram a existência de uma relação jurídica também não se extinguem pelo não uso. O mesmo vale para a nulidade de contratos sobre herança de pessoa viva, o chamado Pacto de Corvina. Se a lei silencia sobre o prazo, ele permanece inesgotável. Espero que essa explicação tenha sido útil. Até a próxima! Como o STJ aplica a desconsideração da personalidade jurídica? O STJ aplica essa medida de forma excepcional, exigindo a comprovação de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil. O tribunal adota a teoria maior. Insolvência ou inadimplemento não bastam. É indispensável demonstrar a intenção de fraudar ou a confusão de bens. Fique atento! A dissolução irregular ou a simples existência de grupo econômico não autorizam por si sós a desconsideração. A medida atinge apenas o patrimônio dos sócios ou administradores que se beneficiaram, direta ou indiretamente, pelo abuso praticado. O STJ também admite a desconsideração inversa para atingir bens da empresa por dívidas do sócio e a indireta entre empresas do mesmo grupo. Um ponto fundamental: o pedido de desconsideração é um direito potestativo e pode ser realizado a qualquer tempo, sem prazo especial. Por fim, o tribunal diferencia a desconsideração civil do redirecionamento fiscal, que possui requisitos próprios baseados no CTN. Em resumo, a regra é a preservação da autonomia da empresa, salvo prova cabal de abuso. Até a próxima! O bebê pode receber a indenização antes de nascer? Essa é uma dúvida comum sobre os direitos do nascituro. Sim, o bebê tem legitimidade para processar, representado pela mãe, mas o recebimento efetivo geralmente ocorre após o nascimento com vida. O Código Civil garante os direitos do nascituro desde a concepção, mas a personalidade jurídica formal começa com o nascimento. Na prática, o juiz pode reconhecer o direito, mas a liberação do dinheiro fica condicionada ao nascimento com vida. Em casos de extrema necessidade médica, o juiz pode autorizar a liberação antecipada de valores para garantir a saúde do bebê. Para situações específicas, consulte sempre um profissional jurídico. Gostaria de ver o resumo desses direitos? O nascituro tem direito à indenização por morte do pai?
Sim, o nascituro tem direito à indenização por danos morais em razão da morte do pai. Embora a personalidade civil comece do nascimento com vida, a lei protege os direitos do nascituro desde a concepção. O STJ consolidou o entendimento de que o nascituro é titular de direitos da personalidade, garantindo a indenização. Isso porque a criança, ao nascer, sentirá a ausência da figura paterna, o que configura um dano moral real. A morte do genitor viola a esfera moral desse ser em formação, que já possui atributos protegidos pela lei. O STJ já decidiu favoravelmente em diversos casos, reconhecendo a legitimidade do nascituro para receber esse valor. Em juízo, o nascituro deve ser representado por sua mãe para buscar essa reparação garantida por lei. Olá! Hoje vamos entender como funciona o direito de retenção por benfeitorias necessárias no direito civil brasileiro. Benfeitorias necessárias são aquelas que visam a conservação do bem ou evitam sua deterioração, como o conserto de um telhado. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização e à retenção, podendo ficar no imóvel até que o valor seja pago pelo proprietário. Já o possuidor de má-fé é indenizado para evitar o enriquecimento sem causa, mas a lei não lhe concede o direito de retenção. Lembre-se, em locações, o STJ entende ser válida a cláusula de renúncia antecipada a esses direitos, se estiver no contrato. Entender esses conceitos protege seus direitos em negociações imobiliárias. Até a próxima para mais dicas jurídicas. Olá! Você sabe quais são as principais diferenças entre os direitos do nascituro e do natimorto? O nascituro é o ser já concebido no útero materno. Já o natimorto é aquele que nasceu morto sem chegar a respirar. A grande diferença começa na personalidade jurídica. O nascituro tem seus direitos protegidos por lei desde a concepção. Mesmo sem personalidade plena, o natimorto tem direitos garantidos à dignidade, como nome, imagem e sepultamento próprio. A diferença crucial é patrimonial. Apenas o nascituro pode ser titular de bens ou receber alimentos e indenizações. Entender essas nuances é essencial para o direito civil brasileiro. Espero que este resumo tenha ajudado. Você sabe o que é a figura do tu quoque no direito? Vamos descobrir. A figura do tu quoque é um dos corolários da boa-fé objetiva e decorre diretamente do princípio da confiança. Essa figura jurídica veda que alguém se aproveite da própria torpeza, impedindo que um sujeito exija direitos com base em uma norma que ele mesmo violou. Um exemplo clássico é a exceção do contrato não cumprido, onde uma parte não pode exigir que a outra cumpra sua obrigação se ela mesma não cumpriu a sua. No dolo bilateral, quando ambas as partes agem com má-fé, nenhuma pode invocar o dolo da outra para anular o negócio ou pedir indenização, conforme o artigo 150 do Código Civil. Em resumo, o tu quoque atua como uma barreira contra condutas abusivas, garantindo a lealdade e a justiça nas relações jurídicas. Você sabe o que é o princípio da proteção simplificada do agraciado no direito civil? Este princípio protege quem é beneficiado por um negócio jurídico gratuito, como uma doação ou liberalidade. Porém, a lei não concede ao beneficiário um prestígio jurídico superior ao dos credores ou do próprio doador. A lógica é que, como o beneficiário recebe um bônus sem ônus, o tratamento legal é mais rigoroso para evitar injustiças. Na fraude contra credores, por exemplo, a lei dispensa a prova da intenção de fraudar em negócios gratuitos. Além disso, negócios benéficos devem ser interpretados de forma restritiva, conforme o artigo 114 do Código Civil. A lei também exige formas mais solenes, como a escrita, para garantir que a generosidade seja real. Geralmente, quem recebe algo de graça não pode exigir garantias contra defeitos ocultos ou perda do bem. Assim, o direito busca equilibrar a generosidade do doador com a segurança jurídica de terceiros. Como o dolo bilateral impede o pedido de indenização? O dolo bilateral impede a indenização porque a lei, baseada na boa-fé objetiva, proíbe que alguém se beneficie da própria torpeza. O dolo bilateral acontece quando ambas as partes agem com má-fé em um negócio, enganando uma a outra reciprocamente. Nesses casos, o artigo 150 do Código Civil impede que qualquer um use o dolo do outro para anular o negócio ou pedir indenização. É o princípio do tu quoque. Você não pode exigir direitos baseados em uma regra que você mesmo violou. Como ambos agiram errado, a justiça não intervém. Cada um deve arcar com seu próprio prejuízo. Quando o dolo é de apenas uma das partes, o direito protege quem foi enganado, mas as consequências mudam conforme o tipo de dolo. O dolo essencial é o fator determinante do negócio.
Sem o engano, o contrato nunca teria sido assinado. Nesse caso, o negócio é anulável e a vítima pode pedir indenização por perdas e danos. Já no dolo acidental, o negócio seria feito de qualquer jeito, mas em condições menos favoráveis à vítima. Aqui o negócio não é anulado, mas quem agiu com dolo deve pagar pelas perdas e danos sofridos. Se o dolo vier de um terceiro, a anulação só ocorre se a parte beneficiada sabia ou devia saber do engano. Em resumo, o dolo unilateral rompe a boa-fé e garante à vítima o direito ao desfazimento ou compensação. Olá, você sabe o que acontece quando o dolo é de apenas uma das partes em um negócio jurídico? No dolo unilateral, o ordenamento jurídico protege quem foi enganado, permitindo a anulação do ato ou o pedido de indenização. O dolo essencial é o fator determinante. Sem o artifício maldoso, o negócio sequer teria sido celebrado. Nesse caso, o negócio é anulável e a vítima pode pleitear indenização por perdas e danos pela má-fé. Já o dolo acidental ocorre quando o negócio seria feito de qualquer maneira, mas por condições diferentes. Aqui, o ato não é anulado, mas a parte que agiu com dolo deve satisfazer todas as perdas e danos causados. Se o dolo vier de um terceiro, o negócio só se anula se a parte beneficiada sabia do engano. Caso contrário, o ato permanece válido. Quando praticado por um representante, o negócio é anulável, com responsabilidades que variam conforme o tipo de representação. O dolo rompe o equilíbrio da boa-fé. Conhecer seus direitos é essencial para a sua segurança jurídica. Até a próxima! Você sabia que no direito brasileiro, se as duas partes agem com má-fé, nenhuma delas pode pedir indenização? Isso é o dolo bilateral. O artigo 150 do Código Civil é claro: quem engana não pode reclamar do engano alheio para anular o negócio. Esse veto baseia-se no princípio do tu quoque. Ele impede que alguém exija direitos baseados em uma norma que a própria pessoa violou. O sistema jurídico entende que não deve tutelar quem age com torpeza. É a chamada neutralidade judiciária. O direito lava as mãos. Em resumo, se houve dolo de ambos os lados, cada um arca com seu prejuízo. A boa-fé objetiva deve sempre guiar os negócios jurídicos. Quais são as punições para quem agir com dolo no direito civil brasileiro? Vamos entender as principais consequências. A principal punição é a anulação do negócio jurídico no dolo essencial, além do pagamento de indenização por perdas e danos. Quem age dolosamente é obrigado a reparar o prejuízo integralmente, inclusive em casos de danos a bens de luxo ou transporte gratuito. Há também a perda de proteções, como o menor que mente a idade ou o agente público que responde em direito de regresso. E se ambos agirem com má-fé? Nesse caso, a lei não permite que nenhum peça anulação ou indenização contra o outro. O dolo traz graves reflexos jurídicos e patrimoniais. Fique sempre atento à boa-fé nos seus negócios. Você sabe por que interpretamos os negócios jurídicos gratuitos de forma restritiva? Segundo o artigo 114 do Código Civil, essa é uma regra de proteção fundamental. A ideia é evitar que a generosidade de alguém se torne um fardo excessivo por causa de interpretações amplas que o doador nunca pretendeu assumir. Primeiro, o direito protege quem recebe o benefício, mas não lhe dá um prestígio jurídico superior ao do doador ou de eventuais credores. Isso garante o equilíbrio. O doador só se obriga ao que declarou expressamente. Essa mesma lógica se aplica à renúncia de direitos. Em resumo, a lei busca proteger a boa-fé e garantir que a liberalidade não prejudique injustamente quem age com generosidade. O possuidor de má-fé tem direito a algum tipo de benfeitoria? Sim, ele tem direito ao ressarcimento apenas das benfeitorias necessárias. Esse direito existe para evitar o enriquecimento sem causa do proprietário que reivindica o bem. Diferente do possuidor de boa-fé, o de má-fé não tem direito de retenção. Ele deve devolver o bem e buscar o ressarcimento legalmente. Não há indenização por benfeitorias úteis ou luxuosas, e a lei proíbe que ele leve essas benfeitorias consigo. Na hora de pagar, o proprietário pode escolher entre o valor atual da benfeitoria ou o seu custo original de época. As benfeitorias devem existir no momento da recuperação da posse. Você sabe quais são as consequências da manipulação de condições contratuais no direito? Essa manipulação é vista como um ato de má-fé, gerando punições para neutralizar qualquer vantagem ilícita. Primeiro, temos o princípio tu quoque, que proíbe alguém de se beneficiar de uma norma que ele mesmo violou.
O artigo 129 do Código Civil estabelece a presunção de implemento. Se você impede uma condição, a lei a considera verificada. Mas, se você provoca o implemento maliciosamente para ganhar algo, a condição é tratada como não ocorrida. Um exemplo clássico: se um donatário causa a morte do doador para herdar logo, a lei presume que a condição ocorreu e ele perde o bem. Em resumo, a fraude não altera a eficácia do contrato. A lei trata o evento como se tivesse seguido seu curso ético. Você sabe quais as consequências da simulação para a validade de um negócio? Vamos entender os pontos principais. No Brasil, a simulação gera a nulidade absoluta do ato. Isso significa que o negócio é nulo de pleno direito desde o início. Essa nulidade é imprescritível e pode ser declarada de ofício pelo juiz, retroagindo para desfazer todos os efeitos produzidos. Na simulação absoluta, nada se deseja realizar. Já na relativa, oculta-se um negócio real que pode até subsistir se for lícito. Há exceções. Em assembleias de empresas, a consequência é a anulabilidade, visando proteger a segurança jurídica da entidade. Além disso, a lei sempre ressalva os direitos de terceiros de boa-fé, que possam ser afetados por esse negócio simulado. A simulação é um tema sério que exige transparência. Gostou do resumo? Siga para mais dicas jurídicas. Você sabia que a decadência legal, aquela fixada por lei, não admite renúncia? Vamos entender o porquê. O artigo 209 do Código Civil é claro. É nula a renúncia à decadência fixada por lei. Isso protege a estabilidade das relações. Por ser matéria de ordem pública, o juiz deve inclusive reconhecê-la de ofício, ou seja, sem que as partes precisem pedir. Diferente é a decadência convencional, aquela criada em contrato. Nesta, a parte pode renunciar após o prazo consumado. A prescrição também permite renúncia após estar consumada, desde que não prejudique terceiros, conforme o artigo 191. Resumindo, decadência pela lei? Não pode renunciar. Decadência por contrato ou prescrição? Sim, é possível. Entender essas nuances evita erros graves em processos e contratos. Espero que essa dica jurídica tenha sido útil. Qual a consequência do não exercício do direito de desconsideração? A consequência do não exercício do direito de requerer a desconsideração da personalidade jurídica é, em regra, inexistente. Isso ocorre porque trata-se de um direito que goza de inesgotabilidade ou perpetuidade, conforme os principais pontos a seguir. Primeiro, o STJ classifica o pedido de desconsideração como um direito potestativo do credor. Como a lei não fixou um prazo especial, prevalece a regra de que este direito não se extingue pelo não uso. Seguindo o critério de Agnello Amorim Filho, ações que exercem direitos potestativos sem prazo fixado são consideradas perpétuas. Assim, o pedido pode ser realizado a qualquer momento do processo, desde que comprovado o abuso da personalidade jurídica. Portanto, a inércia do credor não acarreta a perda da prerrogativa de levantar o véu da pessoa jurídica futuramente. Qual a consequência do não exercício do direito de desconsideração? A consequência do não exercício do direito de requerer a desconsideração da personalidade jurídica é, em regra, inexistente. Isso ocorre porque trata-se de um direito que goza de inesgotabilidade ou perpetuidade, conforme os principais pontos a seguir. Primeiro, o STJ classifica o pedido de desconsideração como um direito potestativo do credor. Como a lei não fixou um prazo especial, prevalece a regra de que este direito não se extingue pelo não uso. Seguindo o critério de Agnello Amorim Filho, ações que exercem direitos potestativos sem prazo fixado são consideradas perpétuas. Assim, o pedido pode ser realizado a qualquer momento do processo, desde que comprovado o abuso da personalidade jurídica. Portanto, a inércia do credor não acarreta a perda da prerrogativa de levantar o véu da pessoa jurídica futuramente. Você sabe como funciona a herança no caso de ausência? Vamos entender as regras da herança jacente agora. Essas regras protegem o patrimônio de quem desapareceu, usando a curatela como ferramenta central de gestão. O juiz nomeia um curador para zelar pelos bens até que um herdeiro apareça ou que a sucessão seja definida. O processo atravessa 3 fases: a curatela inicial, a sucessão provisória e, por fim, a sucessão definitiva. Na curatela, o patrimônio é arrecadado e catalogado, garantindo que nada se perca enquanto a situação não se resolve. Após 1 a 3 anos, vem a sucessão provisória, onde herdeiros podem pedir a posse, mas ainda sem a propriedade plena.
Somente 10 anos depois é que a propriedade se torna definitiva e a morte é oficialmente presumida pela lei. Se o ausente retornar em até 10 anos, ele ainda pode recuperar seus bens ou o valor dos bens vendidos. A lei garante segurança jurídica para o patrimônio e para a família. Ficou com dúvidas? Deixe nos comentários. Se um herdeiro estiver ausente em uma sucessão, o Brasil exige um inventário judicial para proteger seu quinhão. O juiz deve nomear um curador para representar o desaparecido e gerir seu patrimônio durante o processo. O processo segue 3 fases: a curadoria inicial, a sucessão provisória após 1 ou 3 anos e a definitiva após 10 anos. Caso o ausente retorne, ele tem até 10 anos para ajuizar uma petição de herança e reivindicar seus direitos. Em casos de morte simultânea ou comoriência, um não herda do outro, seguindo regras específicas de sucessão. A lei garante que a sucessão não pare. Quer flashcards para fixar esses prazos? Me conte aqui. Olá! Você sabe como o princípio do aviso prévio protege quem tem um contrato de alienação fiduciária? Vamos entender agora. Basicamente, ele garante que, antes de qualquer medida restritiva, você seja notificado para se defender ou quitar a dívida. Nos veículos, a busca e apreensão só é válida se houver notificação prévia por carta registrada. Sem isso, o processo pode ser anulado. Já nos imóveis, o cartório deve notificar você formalmente, concedendo 15 dias para regularizar o atraso e evitar a perda do bem. Esse princípio evita surpresas e garante equilíbrio. Conheça seus direitos para proteger seu patrimônio. Até a próxima! Olá! Neste vídeo, vamos revisar 5 tópicos essenciais do direito civil de forma clara e objetiva. Vamos começar? Primeiro, as diretrizes contratuais modernas. O Código Civil de 2002 se baseia na socialidade, eticidade e operabilidade. A teoria do adimplemento substancial impede a anulação de um contrato se a maior parte da obrigação já foi cumprida. Já o Duty to Mitigate the Loss exige que o credor atue para não aumentar o valor da dívida desnecessariamente. Segundo tópico, pessoas naturais e capacidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe grandes mudanças. Ele retirou as pessoas com deficiência do rol de incapazes, garantindo sua plena capacidade civil. A tomada de decisão apoiada permite que a pessoa com deficiência escolha apoiadores para auxiliá-la, sem perder sua capacidade. A emancipação antecipa a capacidade plena, seja por vontade dos pais, decisão judicial ou situações como casamento e formatura. Terceiro tópico: bens e domicílio. O domicílio de uma pessoa é onde ela reside com ânimo definitivo. As pertenças como tratores em uma fazenda servem ao bem principal, mas não o seguem em negócios, por regra. Os bens públicos se dividem em de uso comum, como praças, de uso especial, como repartições, e dominicais, o patrimônio disponível. Quarto tópico: negócios jurídicos. Vamos analisar a escada pontiana e seus defeitos. A escada pontiana analisa o fato jurídico em 3 planos: existência, validade e eficácia. Os elementos acidentais incluem a condição, evento incerto, o termo, evento certo, e o encargo, um ônus em liberalidades. Outros defeitos incluem a coação, o estado de perigo e a fraude contra credores, que afetam a validade do negócio. Nosso último tópico: prescrição, decadência e provas. Como diferenciar prescrição de decadência? O critério de Agnello Amorim Filho é a chave. A prescrição se aplica a ações condenatórias e a decadência a ações constitutivas. Existem causas que impedem ou suspendem o prazo, como as que ocorrem entre cônjuges ou contra absolutamente incapazes. Finalmente, as provas dos fatos jurídicos podem ser feitas por confissão, documentos, testemunhas, presunção e perícia. E essa foi nossa rápida revisão sobre importantes tópicos do direito civil. Espero que tenha sido útil. Lembre-se que este é um resumo e o aprofundamento nos estudos é fundamental. Até a próxima! O que ocorre se o herdeiro ausente for menor de idade? A lei impõe uma proteção redobrada para esses casos. Primeiro, o inventário deve ser obrigatoriamente judicial. Isso impede que o processo seja feito em cartório. O objetivo é garantir a fiscalização do Ministério Público e do juiz sobre os direitos do menor desaparecido. O juiz nomeia um curador para administrar os bens. Se houver conflito com os pais, um curador especial é designado. Para menores de 16 anos, nenhum prazo de prescrição corre contra eles. O tempo não prejudica seus direitos futuros.
A partir dos 16 anos, os prazos passam a correr normalmente, mesmo que o herdeiro continue desaparecido. Em resumo, o patrimônio do menor ausente é protegido pelo judiciário com suspensão de prazos enquanto durar a incapacidade. Consulte sempre um advogado para garantir esses direitos fundamentais. A lei protege quem mais precisa. O que ocorre se o herdeiro ausente for menor de idade? A lei impõe uma proteção redobrada para esses casos. Primeiro, o inventário deve ser obrigatoriamente judicial. Isso impede que o processo seja feito em cartório. O objetivo é garantir a fiscalização do Ministério Público e do juiz sobre os direitos do menor desaparecido. O juiz nomeia um curador para administrar os bens. Se houver conflito com os pais, um curador especial é designado. Para menores de 16 anos, nenhum prazo de prescrição corre contra eles. O tempo não prejudica seus direitos futuros. A partir dos 16 anos, os prazos passam a correr normalmente, mesmo que o herdeiro continue desaparecido. Em resumo, o patrimônio do menor ausente é protegido pelo judiciário com suspensão de prazos enquanto durar a incapacidade. Consulte sempre um advogado para garantir esses direitos fundamentais. A lei protege quem mais precisa. Você já se perguntou o que acontece juridicamente se alguém declarado como morto presumido reaparecer anos depois? No Brasil, a lei busca equilibrar o direito de quem volta com a segurança dos herdeiros. Sobre os bens, se o retorno ocorrer na fase de sucessão provisória, o ausente recupera tudo. Já na sucessão definitiva, há limites importantes. O prazo crucial é de 10 anos após a sucessão definitiva. Dentro desse tempo, você recupera os bens no estado em que estiverem. Após 10 anos, a propriedade dos herdeiros torna-se plena e definitiva. Quanto ao estado civil, a morte presumida extingue o vínculo anterior, permitindo que o cônjuge remanescente seja considerado viúvo e possa se casar novamente. Os atos praticados por representantes enquanto você estava ausente são protegidos pela lei para garantir a segurança de terceiros de boa fé. A lei brasileira é detalhista para evitar injustiças. Se você gosta de curiosidades jurídicas, siga para mais conteúdos. O que ocorre se o herdeiro ausente for menor de idade? A lei impõe uma proteção redobrada para esses casos. Primeiro, o inventário deve ser obrigatoriamente judicial. Isso impede que o processo seja feito em cartório. O objetivo é garantir a fiscalização do Ministério Público e do juiz sobre os direitos do menor desaparecido. O juiz nomeia um curador para administrar os bens. Se houver conflito com os pais, um curador especial é designado. Para menores de 16 anos, nenhum prazo de prescrição corre contra eles. O tempo não prejudica seus direitos futuros. A partir dos 16 anos, os prazos passam a correr normalmente, mesmo que o herdeiro continue desaparecido. Em resumo, o patrimônio do menor ausente é protegido pelo judiciário com suspensão de prazos enquanto durar a incapacidade. Consulte sempre um advogado para garantir esses direitos fundamentais. A lei protege quem mais precisa. Você sabe como as cláusulas gerais dão mobilidade ao nosso sistema jurídico? Elas permitem que o direito se adapte à realidade social. Tudo começa com a operabilidade. Cláusulas abertas facilitam o manejo do Código Civil, permitindo que ele evolua sem precisar de mudanças na lei a todo momento. Isso dá uma grande margem de manobra para o juiz. Ele pode acoplar os casos reais aos princípios da Constituição, buscando soluções mais humanas e dignas. Diferente de conceitos fechados, aqui tanto a definição quanto a consequência são abertas. Termos como boa-fé e função social permitem decisões personalizadas. O sistema passa a usar a ponderação e evita o vazio normativo. É o fim do raciocínio mecânico para dar lugar à ética e à justiça. Em resumo, as cláusulas gerais são janelas que oxigenam o direito brasileiro, garantindo dignidade em cada decisão. Até a próxima! Você sabe quais as consequências da simulação para a validade de um negócio? Vamos entender os pontos principais. No Brasil, a simulação gera a nulidade absoluta do ato. Isso significa que o negócio é nulo de pleno direito desde o início. Essa nulidade é imprescritível e pode ser declarada de ofício pelo juiz, retroagindo para desfazer todos os efeitos produzidos. Na simulação absoluta, nada se deseja realizar. Já na relativa, oculta-se um negócio real que pode até subsistir se for lícito. Há exceções. Em assembleias de empresas, a consequência é a anulabilidade, visando proteger a segurança jurídica da entidade.
Além disso, a lei sempre ressalva os direitos de terceiros de boa-fé, que possam ser afetados por esse negócio simulado. A simulação é um tema sério que exige transparência. Gostou do resumo? Siga para mais dicas jurídicas. Você sabia que a decadência legal, aquela fixada por lei, não admite renúncia? Vamos entender o porquê. O artigo 209 do Código Civil é claro. É nula a renúncia à decadência fixada por lei. Isso protege a estabilidade das relações. Por ser matéria de ordem pública, o juiz deve inclusive reconhecê-la de ofício, ou seja, sem que as partes precisem pedir. Diferente é a decadência convencional, aquela criada em contrato. Nesta, a parte pode renunciar após o prazo consumado. A prescrição também permite renúncia após estar consumada, desde que não prejudique terceiros, conforme o artigo 191. Resumindo, decadência pela lei? Não pode renunciar. Decadência por contrato ou prescrição? Sim, é possível. Entender essas nuances evita erros graves em processos e contratos. Espero que essa dica jurídica tenha sido útil. Qual a consequência do não exercício do direito de desconsideração? A consequência do não exercício do direito de requerer a desconsideração da personalidade jurídica é, em regra, inexistente. Isso ocorre porque trata-se de um direito que goza de inesgotabilidade ou perpetuidade, conforme os principais pontos a seguir. Primeiro, o STJ classifica o pedido de desconsideração como um direito potestativo do credor. Como a lei não fixou um prazo especial, prevalece a regra de que este direito não se extingue pelo não uso. Seguindo o critério de Agnello Amorim Filho, ações que exercem direitos potestativos sem prazo fixado são consideradas perpétuas. Assim, o pedido pode ser realizado a qualquer momento do processo, desde que comprovado o abuso da personalidade jurídica. Portanto, a inércia do credor não acarreta a perda da prerrogativa de levantar o véu da pessoa jurídica futuramente. Olá! Hoje vamos analisar uma questão jurídica fundamental. Será que o dever de mitigar prejuízos se aplica aos entes públicos no Brasil? Embora as fontes não tragam uma resposta direta, podemos extrair fundamentos sólidos do nosso sistema civil. O primeiro ponto é a abrangência do princípio da boa-fé objetiva, que deve ser observada tanto pelo devedor quanto pelo credor. Isso significa que o credor tem o dever de não adotar condutas oportunistas que estimulem o aumento da dívida. O Código Civil de 2002 valoriza a eticidade, impondo que o credor evite o agravamento do seu próprio prejuízo. Essa diretriz molda a interpretação de todas as relações jurídicas dentro do nosso sistema. E quando o poder público atua como credor? Isso ocorre em casos como ações para anular negócios jurídicos fraudulentos. Nesses cenários, o Estado se submete às regras gerais que regem os credores civis. O quarto ponto liga a mitigação de perdas ao interesse público e à eficiência administrativa do Estado. Evitar desperdício de recursos e a sobrecarga do judiciário é fundamental para a lógica da mitigação. Por fim, devemos considerar o regime jurídico especial dos entes públicos, com suas garantias como a impenhorabilidade. As regras de direito público aplicam-se primordialmente à gestão dos bens e interesses estatais. Em resumo, a mitigação é um dever geral fundamentado na boa-fé objetiva que rege a interpretação das obrigações no Brasil. Isso garante um sistema jurídico mais ético e eficiente para todos. Até a próxima! Para detalhar, a boa-fé objetiva exige que as partes cooperem para evitar o agravamento desnecessário de danos. Vemos exemplos disso em multas diárias ou juros bancários, onde o credor não pode ser inerte propositalmente. Mesmo com suas prerrogativas, o Estado deve pautar suas ações pela ética e pela redução de perdas evitáveis. Isso se alinha ao direito civil constitucional, que humaniza e traz princípios éticos para todas as relações. A demora excessiva em exigir o cumprimento de um dever pode sobrecarregar o judiciário e gerar custos sociais. O judiciário analisa se o credor agiu com a diligência esperada para mitigar as próprias perdas. Se for comprovado que o prejuízo aumentou por culpa do credor, o valor da reparação pode ser ajustado proporcionalmente. Essa medida visa manter o equilíbrio contratual e evitar proveitos oportunistas contrários à boa-fé. Portanto, a ética e a eficiência andam juntas na gestão pública. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Como a morte presumida é declarada sem a existência de cadáver, vamos entender esse processo no direito brasileiro. Isso ocorre quando o corpo desaparece, tornando impossível a verificação biológica. Existem dois caminhos principais.
O primeiro é a morte presumida sem declaração de ausência, regida pelo artigo 7º do Código Civil. Esta modalidade é aplicada quando há uma extrema probabilidade de morte, dispensando o longo processo de ausência. A primeira hipótese é o perigo de vida, quando a pessoa desaparece em uma situação de risco iminente, como um naufrágio. A segunda é o desaparecimento em campanha, quando alguém é feito prisioneiro ou some em guerra e não é encontrado em 2 anos. Os requisitos incluem o esgotamento oficial de todas as buscas e averiguações antes do pedido. É necessária uma sentença judicial. O juiz declarará a morte e fixará a data provável do falecimento. Essa data é essencial para fins sucessórios e tributários, definindo a transferência de bens. Com a sentença, o oficial de registro civil lavra o assento de óbito no livro C. O segundo caminho é a morte presumida com declaração de ausência prevista no artigo 6º. É aplicada quando a pessoa desaparece de casa sem deixar notícias ou um procurador. Ocorre de forma gradual, passando pelas fases de curatela dos bens e sucessão provisória. A morte é presumida apenas na abertura da sucessão definitiva, geralmente 10 anos após a sentença provisória. Temos também a justificação de óbito, prevista na Lei de Registros Públicos. Prevista para casos de catástrofes onde a presença da vítima seja comprovada, mas o corpo não. Embora haja debate doutrinário, este mecanismo permite o registro diante da certeza da morte sem corpo. E quanto ao DNA, se forem encontrados vestígios que permitam identificação inequívoca, o caso deixa de ser morte presumida e passa a ser morte real. A ciência confirma o falecimento. Nessa situação, o médico pode atestar o óbito diretamente para o registro em cartório. Em resumo, o direito oferece diferentes caminhos dependendo da probabilidade e das circunstâncias do sumiço. Entender essas nuances é fundamental para a segurança jurídica das famílias e herdeiros. Gostaria que eu criasse um flashcard com as principais diferenças para ajudar você a memorizar? Quais limites o juiz tem ao reduzir multas astronômicas? Ao reduzir multas que atingiram valores exorbitantes, o juiz deve observar limites fundamentados em regras específicas. Primeiro, a redução de multas diárias, ou astraentes. O magistrado pode reduzir o valor acumulado quando se torna exorbitante, baseando-se na boa-fé objetiva e no artigo 814 do Código de Processo Civil. Segundo, o dever de mitigar o próprio prejuízo, ou duty to mitigate the loss. O juiz intervém quando o credor age de forma oportunista, permitindo que a dívida cresça para obter vantagens excessivas. Terceiro, o limite legal da cláusula penal. Para multas contratuais, a penalidade não pode exceder o valor da obrigação principal, conforme o artigo 412 do Código Civil. Quarto, a redução equitativa. Pelo artigo 944, o juiz pode ajustar a indenização se houver manifesta desproporção entre a gravidade da culpa e o dano causado. Quinto, o controle do abuso de direito. O exercício de cobrança tem limite no artigo 187. O juiz intervém se houver excesso manifesto contra a boa-fé ou os bons costumes. Por fim, há um limite na redução quando o crescimento da dívida decorre de responsabilidade exclusiva do devedor, sem oportunismo do credor. Em resumo, a justiça busca equilibrar a sanção e impedir o enriquecimento sem causa, usando a razoabilidade para ajustar valores fora do padrão. Olá, Rafael! Hoje vamos entender o que ocorre juridicamente quando um herdeiro ausente é também menor de idade. Nestes casos, a lei impõe uma proteção redobrada, unindo as regras de amparo aos incapazes com os procedimentos de ausência. A primeira grande regra é a obrigatoriedade da via judicial para todo o processo de inventário e partilha. Diferente de outros casos, a presença de um herdeiro menor ou ausente impede que a sucessão seja feita em cartório. Isso garante que o Ministério Público e o juiz fiscalizem cada etapa para proteger os direitos do menor desaparecido. Para gerir os bens, o juiz nomeia um curador, que será responsável por arrecadar e administrar o patrimônio. O curador deve garantir que nada se perca enquanto o paradeiro do herdeiro permanecer desconhecido. Mas e se os pais do menor também forem herdeiros? Aqui pode surgir um conflito direto de interesses no inventário. Para evitar prejuízos, o juiz deve nomear um curador especial para representar o menor especificamente naquele ato. Essa medida assegura que o patrimônio do jovem não seja afetado pelos interesses particulares de seus pais. Outro ponto crucial é a suspensão de prazos de prescrição e decadência, que protegem o direito ao tempo.
Para menores de 16 anos, considerados absolutamente incapazes, nenhum prazo legal de prescrição corre contra eles. Isso significa que, enquanto não atingirem os 16 anos, o tempo de ausência não prejudica suas reivindicações futuras. É uma garantia de que o patrimônio estará lá, intacto em direitos, quando o herdeiro retornar ou atingir a maioridade. Já para jovens entre 16 e 18 anos, chamados de relativamente incapazes, as regras mudam ligeiramente. Uma vez que o herdeiro atinge os 16 anos, os prazos prescricionais passam a correr normalmente pela lei. Mesmo que ele continue desaparecido, a inércia a partir dessa idade pode começar a impactar seus direitos legais. O quinhão hereditário destinado ao menor passará por fases rigorosas de gestão sob a guarda do curador. Na fase inicial de curadoria, todos os bens são catalogados e protegidos contra qualquer tipo de dilapidação. Após os prazos legais, inicia-se a sucessão provisória, onde outros herdeiros podem pedir a posse dos bens. No entanto, por ser descendente, o menor ausente é tratado como um familiar privilegiado quanto aos frutos dos bens. A sucessão definitiva só acontece após 10 anos da fase provisória, quando a morte é legalmente presumida. Somente nesse estágio final é que a propriedade dos bens se torna definitiva para os outros sucessores. Em resumo, o sistema brasileiro assegura que o patrimônio do menor ausente seja vigiado de perto pelo judiciário. Olá, Rafael! Hoje vamos entender o que acontece juridicamente quando um devedor age com má-fé proposital no ordenamento brasileiro. A má-fé viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito, gerando sanções severas que vão da anulação de atos até a perda de bens. Se houver dolo essencial, ou seja, se você foi induzido ao erro de forma determinante, o negócio jurídico resultante é anulável. Além da possível anulação, o devedor fica obrigado a pagar indenização por perdas e danos à parte prejudicada. A simulação ocorre quando se cria um negócio de fachada para enganar terceiros. Nesses casos, o ato é considerado absolutamente nulo. Se o devedor se livrar do seu patrimônio propositalmente para não pagar o que deve, ele comete fraude contra credores. Nesses casos, os credores podem usar a ação pauliana para anular essas transferências e recuperar os bens para o pagamento. Se a empresa for usada para fraudes, o juiz pode decidir pela desconsideração da personalidade jurídica. Isso permite que os bens particulares dos sócios respondam pelas dívidas, impedindo que a empresa sirva de escudo para a má-fé. O princípio tu quoque proíbe que alguém se aproveite da própria torpeza. Você não pode usar um direito que você mesmo violou. O devedor não pode invocar proteções baseadas em uma norma que ele mesmo ignorou ou violou intencionalmente. Se o devedor impedir maliciosamente que uma condição do contrato aconteça, a lei age contra ele. A lei estabelece a ficção de que a condição ocorreu, garantindo que o manipulador não se beneficie da sua própria malícia. Até adolescentes perdem proteção se mentirem a idade para celebrar negócios. A lei não socorre quem engana dolosamente. Ao mentir para obter vantagem, o jovem perde o privilégio de pedir a anulação do ato, alegando sua incapacidade relativa. Normalmente, juízes podem reduzir indenizações por desproporção, mas isso é negado se o dano foi provocado por dolo. Danos causados por pura malícia obrigam ao pagamento integral do valor, sem qualquer tipo de desconto judicial. A má-fé também afeta a contagem do tempo. Se o devedor ocultou o dano, o prazo para ser processado pode ser adiado. Pela teoria da actio nata subjetiva, o prazo só começa a correr quando o credor descobre o que aconteceu e quem foi o autor. Isso impede que o devedor use o tempo a seu favor após ter escondido intencionalmente a sua falha. Como vimos, o sistema jurídico brasileiro é estruturado para garantir que a má-fé proposital nunca resulte em vantagem real para o devedor. Entender esses mecanismos é essencial para proteger seus direitos. Espero que este resumo tenha ajudado, Rafael. Até a próxima! Olá, Rafael! Hoje vamos entender o que acontece juridicamente quando um devedor age com má-fé proposital no ordenamento brasileiro. A má-fé viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito, gerando sanções severas que vão da anulação de atos até a perda de bens. Se houver dolo essencial, ou seja, se você foi induzido ao erro de forma determinante, o negócio jurídico resultante é anulável. Além da possível anulação, o devedor fica obrigado a pagar indenização por perdas e danos à parte prejudicada.
A simulação ocorre quando se cria um negócio de fachada para enganar terceiros. Nesses casos, o ato é considerado absolutamente nulo. Se o devedor se livrar do seu patrimônio propositalmente para não pagar o que deve, ele comete fraude contra credores. Nesses casos, os credores podem usar a ação pauliana para anular essas transferências e recuperar os bens para o pagamento. Se a empresa for usada para fraudes, o juiz pode decidir pela desconsideração da personalidade jurídica. Isso permite que os bens particulares dos sócios respondam pelas dívidas, impedindo que a empresa sirva de escudo para a má-fé. O princípio tu quoque proíbe que alguém se aproveite da própria torpeza. Você não pode usar um direito que você mesmo violou. O devedor não pode invocar proteções baseadas em uma norma que ele mesmo ignorou ou violou intencionalmente. Se o devedor impedir maliciosamente que uma condição do contrato aconteça, a lei age contra ele. A lei estabelece a ficção de que a condição ocorreu, garantindo que o manipulador não se beneficie da sua própria malícia. Até adolescentes perdem proteção se mentirem a idade para celebrar negócios. A lei não socorre quem engana dolosamente. Ao mentir para obter vantagem, o jovem perde o privilégio de pedir a anulação do ato, alegando sua incapacidade relativa. Normalmente, juízes podem reduzir indenizações por desproporção, mas isso é negado se o dano foi provocado por dolo. Danos causados por pura malícia obrigam ao pagamento integral do valor, sem qualquer tipo de desconto judicial. A má-fé também afeta a contagem do tempo. Se o devedor ocultou o dano, o prazo para ser processado pode ser adiado. Pela teoria da actionata subjetiva, o prazo só começa a correr quando o credor descobre o que aconteceu e quem foi o autor. Isso impede que o devedor use o tempo a seu favor após ter escondido intencionalmente a sua falha. Como vimos, o sistema jurídico brasileiro é estruturado para garantir que a má-fé proposital nunca resulte em vantagem real para o devedor. Entender esses mecanismos é essencial para proteger seus direitos. Espero que este resumo tenha ajudado, Rafael. Até a próxima! Você sabe o que é adimplemento substancial? Essa teoria protege a manutenção de contratos quando a maior parte da dívida já foi paga. Baseada na boa-fé e na função social, ela evita que um contrato seja cancelado por um descumprimento mínimo ou insignificante. O juiz analisa se o esforço do devedor foi expressivo, como no caso de quem pagou 99 de 100 parcelas de um imóvel. Mas atenção, o credor não perde o dinheiro. Ele ainda pode cobrar a dívida judicialmente, mas perde o direito de retomar o bem. Uma exceção crucial: o STJ decidiu que essa teoria não se aplica em financiamentos de veículos com alienação fiduciária. Nesses casos, a busca e apreensão continua permitida para garantir a estabilidade do sistema financeiro. Conhecer esses detalhes é fundamental para garantir o equilíbrio nas relações contratuais. Dúvidas? Deixe nos comentários. Até a próxima com mais pílulas de conhecimento jurídico! Você sabe o que é a teoria do adimplemento substancial e quando ela impede a extinção de um contrato? Vamos descobrir. Também chamada de teoria do inadimplemento mínimo, ela protege negócios onde o devedor já cumpriu quase toda a sua obrigação. Essa teoria se baseia em princípios como a função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, além da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito. O objetivo é evitar medidas drásticas e desproporcionais. Imagine alguém que pagou 99 das 100 prestações de um imóvel. Seria justo tomar a casa por causa da última parcela? Ou uma empreiteira que constrói uma casa inteira, mas falha apenas na instalação de algumas maçanetas. O descumprimento é irrelevante perto do todo. Não há uma porcentagem fixa na lei. O juiz avalia o caso concreto para decidir se o inadimplemento é realmente mínimo. Importante: a teoria não perdoa a dívida. O credor ainda pode cobrar o valor restante e pedir indenização. O que o credor perde é apenas o direito de desfazer o contrato e retomar o bem, devido à desproporcionalidade da medida. Mas atenção às exceções. No caso de financiamento de veículos com alienação fiduciária, o STJ decidiu que a teoria não se aplica. Isso ocorre para não comprometer a economia e garantir a execução das garantias desse tipo de contrato específico. Nos seguros, a tendência atual do tribunal também mudou. Se houver atraso, a resolução pode ser admitida, desde que a seguradora notifique previamente o segurado para pagar o que está em atraso antes de cancelar o serviço.
Em resumo, o adimplemento substancial busca o equilíbrio, a boa-fé e a preservação dos contratos úteis à sociedade. Entender essas nuances é essencial para garantir a justiça nas relações contratuais. Até a próxima